Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de julho. Então, antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo, sendo que eles têm 0% de comissões de ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 1€, portanto já não é os 10, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Entretanto, também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,5% e por essa razão eu ter uma conta tanto em euros como em dólares, porque se eu for comprar uma ação americana, então adquiro diretamente em dólares na moeda original, portanto evite a taxa de conversão. Se esta corretora fizer sentido para ti, podes criar conta e utilizar o código Workaholic, que neste momento eles estão a oferecer uma ação gratuita entre a Rolls-Royce, a EDP Renováveis e a outra que já não me recordo. Entretanto, podes ver aqui também o meu portfólio, que neste momento está com cerca de 13 mil e tal de lucro, mas vamos ser honestos, aquela ação que está realmente a ter um grande impacto no portfólio e na sua valorização é a Micron, porque só a Micron é mais de metade do lucro, tal como podes ver aqui, que só a Micron está com 7 mil e tal, com um lucro percentual superior a 2.000%, neste caso 2.185, ou seja, ultrapassou de longe a Nvidia, e atenção que a Nvidia eu adquiri a um preço já bastante inferior, mas realmente a Micron foi aquela que surpreendeu mais. De facto, isto até criou uma ideia de, dentro daquela série dos mercados emergentes que eu faço para o Patreon, colocar também ações que são Growth Stocks e GARP, portanto ações mais futurísticas, para tentar apanhar mais ações deste tipo, ou seja, ações que podem ter este crescimento, e por essa razão, se eu for aqui ao Patreon, eu atualizei aqui uma série, que foi esta aqui dos mercados emergentes, ou seja, agora já é Growth Stocks, portanto esta thumbnail não está a corresponder ao título, mas sim, no episódio 31 eu devo atualizar esta thumbnail. E já que eu estou a falar de ações de crescimento, vamos só aqui rapidamente ao meu Instagram. Caso tu ainda não me sigas no Insta, então podes seguir, é o Workaholic Investidor, mas tem cuidado com as contas falsas, porque infelizmente há muita gente com mais intenções a copiar o meu perfil e a tentar fazer-se passar por mim para enganar outras pessoas que me seguem. Pronto, é o que é. Portanto, tem só cuidado com isso. Pronto, sobre ações de crescimento, eu tinha feito este vídeo que quero partilhar contigo. Pessoal, o IPO da SpaceX é já amanhã, ou seja, ela vai ficar cotada em bolsa a partir da manhã e é claro que nós podemos adquirir. Mas eu quero-te avisar duas coisas. Primeiro, estamos a falar de uma ação que está super sobrevalorizada. O que é que isto quer dizer? Que é quando o preço sair, não condiz de todo com os resultados que a empresa está a gerar. Ou seja, a empresa não é de todo lucrativa e vai estar avaliada por uma coisa ridícula. Porquê? Porque há todo este type associado. Portanto, tem imenso cuidado e é isso que eu quero chamar a atenção. É claro que... Ou seja, tal como podemos ver, aqui no gráfico da SpaceX, aconteceu exatamente aquilo que eu esperava que acontecesse. Todo o hype associado, aquela valorização e depois queda, porque claro, os traders tentam ter aqui um lucro rápido e é normal que tenha acontecido isto, está bem? Portanto, não digo que isto é um pump and dump, porque ela continua com uma grande avaliação, mas mesmo assim ainda foi um lucro grande, ou seja, quando ela saiu até aos máximos foi uma valorização de cerca de 39%, está bem? Que dentro da Bolsa de Valores ainda chega a ser bastante, e depois, desde os máximos até agora, foi uma queda de cerca de 30%. Também por isso que há que ter este cuidado. Eu para já vou estar atento à SpaceX, não é algo que eu queira para já adquirir, mas pronto, queria partilhar contigo isto. Entretanto, houve muitas outras notícias, temos por exemplo a Cloudflare, que também é uma das principais escolhas, mas que eu acho que ainda está longe do SBMA, ou seja, ela mostra aquele contínuo crescimento que para mim é obrigatório nesta série, que é para investir para longo prazo. E ela não está aqui a bater no SBMA. Eu pelo menos gostaria que tivesse num preço mais próximo do SBMA, está bem? Mas mostra o contínuo crescimento que eu gosto de ver. Depois temos aqui também notícias da Zscaler, que teve aqui uma grande queda e que nós podemos ver por aqui, mas só que esta não cumpre um requisito que para mim é muito importante, que é a estabilidade e o contínuo crescimento. É uma ação bastante instável, arriscada, e por isso faz mais sentido naquela série no Patreon que tinha dito anteriormente. Portanto, aqui pode fazer sentido adquirir, depende depois no estudo que farei na altura. Ok, depois temos mais a Salesforce. A Salesforce, para variar, teve mais uma queda e podes ver que agora está no nível de suporte. Ela está a entrar na minha zona, a zona de compra, mas eu ainda vou aguardar, porque ela ainda está em contínua queda e pode cair mais. Tu não estás a ver o resto do gráfico porque isto por alguma razão congelou e por isso eu vou só atualizar aqui a página e pôr novamente a Salesforce, que está por aqui alguns, está aqui, para tu veres o gráfico todo. Portanto, ela está a tocar neste nível de suporte, entrar na minha zona e pode ser uma possível aquisição. Ou seja, eu já adquiri uma vez, penso que seja aqui, está a voltar a tocar aqui de volta dos 127 aproximadamente, então talvez reforce. Depois temos também sobre a Intuit, porque já que estamos a falar de grandes quedas e empresas que sofreram por causa da AI, também porque há aqui alguns serviços. É claro que a Salesforce parece estar a adaptar, também a utilizar bastante a inteligência artificial nos seus serviços, mas
a verdade é que a AI está a consumir muitos dos softwares tradicionais. E isso inclui a Intuit, que teve um dos piores desempenhos do S&P 500. Aliás, foi por ter um mau desempenho que eu aproveitei a queda que teve. Mas mesmo assim, ela ainda caiu mais. Tal como podes ver, eu devo ter adquirido volta deste nível de suporte, nos 360, e ela caiu até os 260. Isto é uma queda de aproximadamente, deixa lá ver quanto, cerca de 26, 30%. E eu vou confirmar isso porque estamos na conta em euros e eu agora ando a adquirir na conta em dólares para evitar a taxa de conversão, tal como já te expliquei. Só para ver aqui o prejuízo que eu estou na Intuit, tá bem? Porque eu sou totalmente transparente contigo nas aquisições que eu faço e por isso quero partilhar contigo o prejuízo que estou na mesma. Porque o software está a ser substituído e nós já vamos ver isso. Então Intuit está aqui com prejuízo, olha, está superior àquilo que eu pensava que estava aqui de volta dos 30% e está com prejuízo de 46%, tá bem? Portanto, eu penso que já tinha adquirido a mesma 2 vezes, não estou em erro. Eu não vou aumentar a minha exposição porque ela ainda pode cair mais. Ela neste momento está em Falling Knife porque, segundo as notícias, está a ser completamente consumida pelos modelos de inteligência artificial e um software que eles têm, que é o TurboTax, é muito provável que reduza os rendimentos que está a ter porque está a ser substituída por AI. Portanto, se não se adaptam, então vão ser comidos. Pronto. Está em Falling Knife, pensava que poderia ganhar suporte a partir deste nível, mas não, ela continua em queda, está em Falling Knife e pode cair ainda mais. Portanto, é uma questão de entender se faz sentido ou não para o teu perfil. Eu vou deixar para o meu, só não vou aumentar a exposição porque já se torna bastante arriscado. Depois temos também esta que entrou em bolsa, várias estão a entrar em bolsa, mas tal como podes ver, teve aqui uma queda contínua. Portanto, é uma questão de acompanhar e entender se faz ou não sentido, mas isto requer um estudo muito mais aprofundado do que a análise fundamental, porque aqui já não interessa tanto a análise quantitativa, mas mais a qualitativa, porque não temos dados suficientes, ou pelo menos históricos, desde que está em bolsa, está bem? Pronto, depois temos também a Ring Central, esta aqui é uma das ações mais instáveis que eu estou a apresentar neste momento, ou seja, aqui não está a apresentar o gráfico todo porque teria que atualizar a página, mas dá para ver claramente que ela tem aqui um declínio negativo e é bastante arriscada. Portanto, seria mais para aquela série futurística. Entretanto, aqui a Tesla registrou uma marca, uma patente associada aos superchargers, portanto, transformar esta rede de superchargers numa plataforma massiva de computação de AI. Ou seja, eles estão a ver onde é que o dinheiro está a ir e querem se aproveitar disso com o equipamento que já detêm, que é bastante inteligente. Por isso a Tesla até poderia ser uma opção e está neste momento no SMMA, apesar de não ser de todo uma empresa estável, ou seja, não há aquele contínuo crescimento que nós gostaríamos de ver. Portanto, quando tem mais alturas, essas alturas são mesmo muito más e não saberemos qual poderá ser a próxima. Entretanto, vocês também fizeram uma sugestão, penso que tenha sido 2 ou 3 vezes esta sugestão nos comentários, que foi a Netflix, e é claro que eu fui ver. Então, a Netflix, que eu não fazia ideia, porque não estava a acompanhar a mesma, teve toda esta queda. Eu ainda não tracei nenhum nível de suporte, aliás, se tivesse que traçar seria muito difícil, porque ela teve este contínuo crescimento e não consolidou em lado nenhum, mas eu vou tentar fazê-lo. Portanto, um nível de suporte que eu veja com base em alguns mínimos relativos e também máximos anteriores seria por volta destes valores, talvez. Portanto, aqui de volta dos 69, que ela está bastante perto, ou seja, já rompeu o SMMA, está aí para baixo, no time frame diário, deixa-me só ver como é que está. Ok, isto não vai atualizar, portanto, deixa-me lá recarregar só para entender no time frame diário se ela também está no SMMA. Portanto, Netflix, mudo em 2 horas para diário, se isto me permitir, está um bocadinho lento, e está exatamente agora a tocar no SMMA, o que torna uma ação bastante apelativa, porque ela já se torna muito mais estável naquilo que é o time frame diário e ela está neste momento a tocar. Por isso, a Tesla está-se a tornar uma candidata muito boa, com base na vossa sugestão, a adquirir a mesma. Até porque estamos a falar de uma empresa, de uma ação que penso que seja para julho, e nós estamos exatamente a fazer um top 1 das ações do mês para julho. O relato vai sair em princípio julho. Agora, qual é que era o dia? Deixa-me lá ver se temos aqui a data confirmada. Temos, é 16 de julho. Já está confirmado que irá sair o relato dos ganhos, que pode talvez ser positivo e ajudar a mesma a valorizar. Portanto, 16 de julho temos aqui algumas empresas. Temos a Taiwan, temos a General Electric, temos United Health, que também teve aqui alguma queda, mas já está a recuperar, e temos a Netflix. Temos a Intuitive, mas esta penso que seja outra, exato, que o ticker não é o mesmo. Temos a Prologis, temos várias. Aliás, no mês de julho temos mesmo muitas empresas a lançar relatos e estamos a falar de empresas importantes, empresas conhecidas. Não que esta seja uma das minhas favoritas, mas eu tenho um portfólio que é a PepsiCo, deixa-me cá ver mais. JP Morgan, temos aqui, olha, temos a ASML, está bem? Temos a Johnson & Johnson. E porquê é que eu estou agora a destacar a ASML no dia 15? Porque a ASML, se eu não me engano, teve uma queda recentemente, uma queda significativa.
deixa-me lá ver, está aqui uma queda de 7,83%. Pronto, é claro que isto no time frame dos 2 horas face àquilo tudo que ela cresceu não é assim tanto, mas é só para teres noção que dia 15 sai o relato da mesma. Johnson & Johnson é outra, temos aqui a Disa, já vimos, Visa no dia 21, Coca-Cola também no dia 21, temos Tesla, olha, aqui está a Tesla no dia 22, Meta também, temos Intel e SAP no dia 23, ok? Aqui temos só Verizon, que não é nada de especial para esta série, para o meu objetivo. A AbbVie temos também aqui. Dia 28, Google, portanto, outra grande empresa a lançar os relatos, e a Alphabet é uma das principais candidatas a tomarmos atenção. Temos também aqui a Starbucks, mas não é que interesse muito, pronto, na minha opinião, está bem para mim. Temos aqui a ARM, temos a Apple e Mastercard no dia 30 e a Amazon no dia 31. A Amazon, eu tinha aqui notícias importantes relativamente à mesma, agora nem é que eu tenho a mesma. Tenho aqui, desculpa, estava noutra página e quase me esqueci da mesma. Porquê? Porque eu tinha visto isto, que a mesma pode pegar aqui uma boa cota relativamente a chips que eles próprios produzem. Portanto, chips personalizados, e eles dominam grande parte da cloud, o que é interessante, está bem? Portanto, em breve vender os processadores Trainium para clientes externos, isto pode gerar bastante rendimento para a Amazon. Deixa-me só ver onde é que eles estão atualmente. Eu vou aqui abrir, duplicar, só para entender como é que está a Amazon. Está bem, porque a Amazon não considera como opção para este mês, mas realmente pode ser uma opção interessante. Amazon, então, AMZN... É porque eles têm vários negócios e muitos vão... Exato, ela também teve aqui uma queda recente e está próximo do SMA. E ela tem toda esta estabilidade. Pelo menos tinha desde maio de 2023. Porque aqui também houve um período de grande instabilidade. No time frame diário... Pronto, há aqui uma grande distância. Pois, de facto, há aqui várias empresas que estou a achar interessante. Ok, mas a Amazon não é toda algo que eu queira descartar para já. Portanto, Amazon, vou pôr aqui também que este ponto pode ser bastante favorável para eles, depende daquilo que eles façam. E também temos a Netflix e por acaso a Tesla também são interessantes, mas principalmente a Netflix, que foi uma sugestão vossa, que a Netflix estava aqui para trás, que entretanto já me perdi. A Netflix acho que estava aqui onde eu pus a SML, vou pôr outra vez a Netflix. Pronto, teve toda esta queda e realmente eu nunca tive a oportunidade de adquirir um preço que me sinta confortável, e este para a Netflix sinto-me confortável. Mas pronto, este não era a minha aquisição principal. A minha aquisição principal estava para o mês de agosto, por isso deixa-me lá ver se consigo ver. Estava aqui algures no início de agosto. Não era a Palantir, também teve uma queda recente, não era a AMD. Temos aqui SpaceX para dia 6, temos Cisco dia 12. Ok, mas não estou a encontrar, porque aquela que eu queria mesmo era aqui em 6 de agosto, Uber. Por isso, 6 de agosto, deixa-me caber no mesmo dia da SpaceX, mas pelos vistos, como não está confirmado, ainda não puseram aqui. Está bem? Porque aqui ainda não está confirmado, tal como podes ver. Mas sim, apanha também, digamos, para o mês de julho, porque é muito próximo, e acaba também por apanhar uma possível valorização, caso os investidores achem que pode ser superior ao esperado. Está bem? Quando sai qualquer notícia, o mercado já reagiu antes, porque grandes investidores, está bem? Aqueles que têm muito dinheiro, têm acesso à informação, às vezes até primeiro que estas fontes que publicam depois nestas páginas, entendes? Ou seja, até estas fontes, portanto, fontes de informação relativamente a páginas de notícias, até publicarem, não é? Há aqui este espaço-tempo que aí já fizeram imensa coisa. Portanto, aquilo que reage primeiro é sempre o gráfico, porque tem contido toda a informação, seja esta privilegiada ou não. Pronto, agora, para a Uber. Então, aqui no GuruFox dá uma classificação de 82 em 100, portanto não é mau. Vamos ver, eu quero utilizar 3 modelos, que é o DCF, quero utilizar o Enterprise Value to EBIT e o Price to Earnings Ratio. Aqui não me interessa DDMs nem nada do género, porque não é para receber dividendos, até porque, se eu não me engano, a Uber nem sequer distribui dividendos. Deixa-me só ver aqui rapidamente. Uber, que eu também não tenho interesse em receber dividendos. Exato, não há dividend yield, portanto não distribui dividendos. Até podemos ver aqui, não distribui, o que é bom, ou seja, significa que todos os resultados gerados, portanto o resultado líquido vai para os resultados transitados, que ajuda no crescimento do negócio, que é exatamente isso que nós queremos. Ok, avaliação vai mais ou menos de encontro à medida do setor, em termos de Price to Earnings Ratio, Price to Sales também não está muito longe, Enterprise Value to EBIT também está próximo e aliás até abaixo, o que é interessante, porque em termos de crescimento eles estão muito superiores à medida do setor, seja em termos de rendimentos, seja em termos de resultado operacional,
E a Return on Equity, infelizmente, é que está aqui em termos de crescimento uma descida, mas também é porque eles cresceram bastante no passado. Depois, o quão lucrativa é a empresa? Uma empresa que tem margens muito altas, está bem? Pronto, se olhamos para a margem do resultado operacional, está praticamente em contra-milhão do setor, e a margem do resultado líquido está está até mais que o dobro. Depois, o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets está tudo superior à mediana do setor, que é um aspecto positivo. Pronto, voltar onde estávamos. Então, com base no DCF, nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 32,7%. Se utilizarmos os múltiplos, com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 16%. E, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de cerca de 15%. Por isso, até agora está favorável. Depois, no Simple Wall Street, o que é que nós temos? Aqui apontam alguns aspectos negativos, ou seja, margens mais pequenas face ao ano anterior. Em termos de avaliação, dizem que está subvalorizado por 58%, mas claro que há aqui algum exagero, na minha opinião. Depois, eles estão até bastante ok em termos de projeções anuais do crescimento dos earnings, portanto o resultado líquido e também dos rendimentos. É claro que está abaixo da indústria e do mercado, mas não está mal, a meu ver. Depois, saúde financeira, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, sendo que em termos de debt to equity há aqui um grande distanciamento entre capitais próprios indevidamente para o lado positivo, o que é bom. Depois, compras e vendas por parte dos insiders. Houveram bastantes vendas entre os últimos 6 a 12 meses, mas nos últimos 0 a 6 meses, maioritariamente compras. E podemos confirmar aqui neste site que diz essas compras, ou seja, em fevereiro o CFO fez uma compra até bastante elevada face às vendas que houveram, o que é um aspecto positivo. É claro que as vendas que houveram foi exercício de stock option, porque se olharmos para vendas a sério, portanto, que os gestores top tiveram a intenção realmente de vender ações que eles detêm, então aqui a quantia já é mais elevada. Portanto, temos o CEO a vender bastante das ações que detém. Pronto, agora quero utilizar o meu fecheiro. Então, isto não importou tudo relativamente às empresas comparáveis, mas eu acredito que o fecheiro vai funcionar a mesma. Por isso, se eu olhar para os retornos anormais, vejo que houve um aumento. Isto é bom, está bem? Haver este crescimento de retornos anormais é fantástico. Infelizmente, em termos de avaliação, está enviesado para este modelo. Deixe-me só ver como é que está o DCF. Também está enviesado. Pronto, não há qualquer problema, está bem? Porque eu consigo tirar pelo menos os retornos anormais. E aqui a qualidade de informação que neste momento se encontra com um desequilíbrio financeiro. Segundo o que eu vejo do fundo de maneio, isto é algo que é normal para a empresa, portanto, eu vou saltar esta parte e ir para a probabilidade da empresa falir, que neste caso está bom, por isso não existe uma grande probabilidade da mesma falir. Aliás, até seria estranho. Pronto, para a classificação da força financeira também está positiva e acima, portanto, aqui classifica como boa, portanto, o meu fecheiro avalia positivamente esta empresa, apesar de não conseguir neste momento utilizar os modelos. Pronto, no Stock Rover dá uma margem de segurança de 26%, um Value Score de 75%, crescimento de 70%, qualidade de 94% e sentimento de 45%, sendo que com base na classificação de analistas parece-me ser mais um buy do que um strong buy, mas está muito ali no meio. Depois no Alpha Spread diz que está subvalorizada por 24% no cenário normal, no melhor cenário subvalorizada por 54% e no pior cenário sobrevalorizada por 8%. Entretanto, aqui no Stock Analysis, com base na classificação de 52 analistas, diz que é um strong buy, o que é um aspecto bastante positivo e um price target com uma possível valorização de 48%. Por isso, esta aqui parece-me que vou adquirir de qualquer maneira. No Market Beat, uma compra moderada com base na classificação de 41 analistas e uma margem de segurança de quase 50%, o que é fantástico. Aqui no Market Watch também mostra recomendações de compras por parte de vários analistas, apesar de ter havido uma redução de 2 face aos 2 meses anteriores. Portanto, passaram de buy para hold. Eu só acho estranho qual é que será o analista financeiro que vai colocar aqui venda, porque há aqui um que insistentemente coloca aqui venda, o que é um bocado estranho. Pá, não sei se a entidade financeira devia despedir este analista financeiro ou então ele sabe mais que os outros. Não me parece que seja isso. Portanto, aqui a Uber é de facto uma empresa que eu quero adquirir e vou já adquirir, só que posso adquirir mais do que as ações da Uber. Ou seja, eu normalmente, mensalmente, eu adquiro cerca de $300 e eu posso dividir isto em dois, ou seja, cerca de 150 ir para a Uber e outros 150 ir para outra ação. Está bem? Portanto, vou procurar aqui por Uber. Aqui instrumentos, Uber, temos aqui a ação, CFD e opção. Eu quero a ação, eu quero ser o legítimo dono, portanto para além de ser a ação, aliás, aqui diz que eu estou com um prejuízo, ou seja, eu já adquiri a Uber no passado, pois foi, olha, por acaso não tinha essa noção. Pronto, ela já está aqui com um prejuízo de 16,12%, ou seja, face à última vez que eu adquiri, de facto ela desceu isto.
pronto, mas é totalmente tranquilo. Eu sinto que, segundo o meu estudo, faz sentido, portanto vou colocar aqui uma nova ordem para adquirir. Então são 2 ações, que é de volta de $140, e comprar. Atenção que são ações inteiras, portanto não há aqui frações, para ser o legítimo dono dessas ações. Pronto, a posição está aberta, já foram feitas aqui as aquisições, começo com um prejuízo inicial apenas de 2 cêntimos, que é devido ao spread, por isso está perfeito. Agora, o que é que me resta fazer? A outra empresa que eu tenho interesse, e essa será, talvez, estou indeciso entre a Amazon e a Netflix. É assim, é porque a Amazon ainda está longe do seu SMMA, e acho que para já faz mais sentido fazer aqui um estudo à Netflix. E que foi uma sugestão vossa, atenção. Portanto, eu vou aqui substituir os stickers. Netflix. Não. Netflix. Espera lá. Netflix. Pronto, está aqui. Vamos ver o que é que a mesma apresenta. Vamos aqui ao sumário. Estamos a falar de outra empresa que não distribui dividendos. Perfeito. Em termos de avaliação, está bastante acima da mediana do setor. Em termos de Enterprise Value to EBIT, também está muito acima. Price to Book, também muito acima. Portanto, nós conseguimos olhar talvez para esta empresa como uma growth, e se for uma growth, não é? Nós conseguimos justificar aqui estar tão sobrevalorizada comparativamente aos rácios da mediana do setor. Mas isso só se verifica se no growth ela estiver muito acima da mediana do setor, que de facto está. O crescimento dos rendimentos está muito acima da mediana do setor, o crescimento operacional também está muito acima. Se olharmos para o crescimento do return on equity, está positivo e muito acima da mediana do setor. Portanto, aqui confirma-se aquilo que nós precisávamos. Depois, relativamente ao quão lucrativa esta empresa, as margens não estão lá. Portanto, em termos de rendimentos, do resultado bruto está abaixo da mediana do setor. Margem de EBIT, aqui sim está muito acima da mediana do setor, e margem do resultado líquido também está muito acima. Por isso aqui verifica-se return on equity, return on capital e return on assets também está muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Aqui já confirmámos que vai ser 16 de julho em princípio. Se for inferior ao esperado, então ela ainda pode cair mais. Se for superior, talvez faça com que a mesma consiga inverter. A verdade é que a nível da análise técnica é um dos aspectos que mais está a favorecer esta empresa, porque no time frame diário conseguimos ver que está mesmo agora a tocar no SMMA, tem esta estabilidade que dá para entender também este contínuo crescimento que a mesma tem, apesar de ter havido aqui alturas que desceu abaixo do SMMA, mas para mim está totalmente tranquilo. Agora aqui há outro ponto que eu gostaria de ver, só que por alguma razão os meus indicadores estão todos desativos. Deixa-me ver se consigo atualizar a página. Sim, de facto o FM System não está aqui, ou seja, pode ter sido o próprio criador a apagar e já não permitir utilizar. Mas pronto, não há problema. Temos Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, que de facto cruzou para queda e ainda não cruzou novamente. Ou seja, eu gostaria que invertesse, mas até lá ainda pode demorar. No Simple Moving Average também cruzou para queda, portanto neste momento tudo está a dar sinais que a mesma pode continuar a cair até atingir o SMMA, que já atingiu, e o nível de suporte que foi traçado, está bem? Portanto, a diferença não é muito entre 62 e 69, não faz aqui uma grande diferença. Então, voltando para as outras ferramentas e sites, vamos lá ver Netflix aqui. Qual é que é a pontuação que dão? Dão de 95 em 100, que é bastante elevado. E até dizem que a mesma é bastante previsível. Ok, agora quero ver os modelos, procurar aqui por Netflix também. Ver aqui com base nos mesmos 3 modelos de avaliação. Ok, vamos começar pelo DCF, que diz uma possível valorização de 32,5, os multiples com base no Enterprise Value to EBIT 28,6 e Price to Earnings Ratio 26,4, ou seja, estão a ser superiores até à Uber. Agora, no Simple Wall Street, eu vou utilizar não Uber, mas a Netflix. Vamos lá alterar a mesma. Ok, esta aqui. Aqui também apontam alguns aspectos negativos, como uma venda bastante significativa por parte dos insiders, que também vamos ver isso com atenção. Aliás, enquanto isto estamos a ver no Simple Wall Street, vou já mudar aqui, porque às vezes aparecem anúncios. Vou colocar aqui Netflix. Ok, go. Enquanto isto fica a pensar, vamos aqui ver. Então diz que está subvalorizado por 23,6, que é inferior àquilo que mostrou na Uber. Crescimento futuro, que é aquilo que mais me interessa para esta, está abaixo da indústria e do mercado, em termos de projeções dos earnings, do crescimento dos earnings, mas dos rendimentos está abaixo da indústria e do mercado. Pronto, estava à espera que o crescimento para a Netflix fosse muito superior a este. Mas pronto, isto é o que o Simple Wall Street está a indicar. Para a saúde financeira, ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, sendo que os capitais próprios estão a voar e o endividamento está praticamente a consolidar. Portanto, está quase que estagnado nestes valores, o que é bom se os capitais próprios continuarem a subir. Depois, compras e vendas por parte dos insiders, que é uma das nossas principais preocupações. De facto, houve aqui bastantes vendas. Se calhar também é por isso que a Netflix teve toda a queda que teve. Tá bem? Porque houveram várias vendas por parte de insiders. Aqui não estou a conseguir utilizar o site, pronto, não tem problema, porque aqui na Simple Wall Street já dá para perceber que houveram estas vendas nos últimos 6 meses. Aqui parece ter sido bastante recente. Aliás, foi em maio, portanto,
é mesmo muito recente, quantias até bastante elevadas, por parte do CFO, membros dos diretor, portanto, temos aqui o co-CEO, presidente e diretor, ainda foram quantias elevadas. Exatamente, tal como podemos ver aqui. Depois, um novo share, vamos lá ver se consegue pelo menos importar para a Netflix. A Netflix eu confundo sempre o seu ticker, deixa-me lá ver novamente. Então, NFLX, ok. Tá, deixa só isto importar, já vamos ver aqui no final se ainda formos a tempo. Por acaso está a ser bastante rápido. Só aqui as empresas comparáveis é que está a haver aqui um pequeno erro, mas eu penso que, ok, já importou 19, não importou todos, mas pronto, acho que já é o suficiente. Portanto, aqui começamos com a parte dos retornos anormais, que houve aqui um crescimento, isto é bom, está bem? Porque aqui é uma diferença entre o ROIC, que é o Return on Invested Capital, e o WACC. Basicamente é aquilo que o investidor institucional exige, que é o WACC, e isto subtrai àquilo que é o retorno com base no investimento que foi feito na empresa. Portanto, uma coisa a subtrair para a outra dá o retorno descendente. E o retorno descendente é positivo e cada vez superior, o que é muito bom. Depois temos aqui no melhor cenário uma possível desvalorização, mas isto é porque é uma growth, ou seja, aqui temos uma growth rate de 2% e para esta se calhar faria mais sentido colocar 5%. Por exemplo, e aqui ao colocar 5 no melhor cenário já aparece uma possível valorização de 20,42%. Entendes? Portanto, nas ações de crescimento convém aumentar a growth rate. E pode nem sequer ser aqui na perpetuidade que é como eu estou a fazer, entendes? Pode ser simplesmente no crescimento do revenue, entendes? Por isso eu não preciso estar aqui a mexer, ou seja, bastaria utilizar o guidance e de alguma maneira vir aqui a dados e colocar uma projeção mais otimista. Por exemplo, aqui com base na última que foi de 15,9%, pronto, pode fazer com que isto já tenha algo diferente. Só vou fazer aqui um pequeno teste, está bem? Aumentar aqui para 16% com base na última, mas isto teria que ser utilizado o guidance, está bem? Não seria fazer desta maneira com base na última. Mas pronto, aqui já daria estes valores. Se calhar aumentar aqui um bocado, não precisava de ser assim tanto, colocaria algo pelo menos que não era enviesado, tá bem? Mas pronto, isto é difícil quando é ações de crescimento, sabes? Não é muito fácil. Aqui para a avaliação do DCF, teria que também mudar aquilo que me permite dentro do CAPEX e variações do Net Working Capital. Mas de qualquer modo, isto está enviesado porque está bom demais e para isso tenho que apagar aquilo que eu tinha colocado aqui, tá bem? Para ver se isto volta a ficar como estava e a partir desse momento, ou seja, isto já está por default, da maneira normal, e aparece realmente aqui uma valorização muito interessante no cenário normal e no pior cenário também. E atenção que o meu share costuma ser exigente, por isso aqui a Netflix faça este preço até está bastante interessante. O que é que pode fazer com que isto se evapore? Não é estes possíveis ganhos, é só o facto da mesma desiludir quando lançar os seus resultados em julho. Depois, margem de segurança, também tenho que procurar Netflix. Deixa-me lá ver o que é que aparece para a mesma. Abrir aqui o cadeado, uma margem de segurança de menos 4%, value score de 69, mas crescimento, que é aquilo que eu quero, 92. Qualidade 97, sentimento 21 e com base na classificação de analistas é mais um buy do que um strong buy. No alpha spread, o que é que nós temos? Vou procurar aqui também por Netflix, ver o que é que nos apresentam. Dizem que está sobrevalorizado por 20% no cenário normal, subvalorizado por 21% num cenário bullish e no pior cenário sobrevalorizado por 45%. Procurar aqui também no Stock Analysis, portanto, Netflix. E aqui, com base na classificação de 50 analistas, uma possível valorização de 56%, mas o consenso, portanto, aquilo que é a média dos analistas, é mais um buy do que um strong buy. Mas podemos ver que é quase um strong buy, tá bem? Porque há muitos, 29 na verdade, a dizer strong buy e apenas 8 a dizer buy. Depois, só de terminar, temos o market beat, que eu vou já colocar aqui para vermos, e para não estar sempre a mudar, vou pôr também no market watch Netflix. Deixa-me lá ver. Netflix. Ok. Estimativa de analistas. Volto aqui ao market beat. Vejo também analysis forecast, portanto as projeções deles, e dizem que é uma compra moderada com base na classificação de 52 analistas, sendo que maioritariamente está para buy, e uma possível valorização de 56% com base na média desses analistas. Depois, na estimativa de analistas no Market Watch, mostra aqui uma pequena redução, mas praticamente mantém-se em termos de compra. Ok, assim sendo, eu acho que a Amazon também teria sido talvez uma possível escolha interessante. Eu não sei se tu queres escrever nos comentários para ver a Amazon no próximo episódio, portanto no próximo mês. Se achares que sim, escreve nos comentários, mas de facto aquela que eu quero comprar para já vai ser a Netflix. Por isso eu vou procurar aqui no canto superior esquerdo por Netflix.
que está aqui, temos a ação, a opção CFD e outra vez a ação. Porquê? Porque temos a ação que pode ser adquirida na Europa, portanto em euros, mas também nos dá a opção de adquirir na bolsa original, ou seja, para quem normalmente adquire em euros, vale a pena adquirir na bolsa da Europa, portanto nfc.de. Quem como eu quer adquirir na bolsa original e tem dólares na conta, que é o meu caso, então eu vou adquirir a original, que é nflx.us, que está aqui. Claro que CFD é para ignorar, a opção não é de todo aquilo que eu quero. As opções são instrumentos financeiros complexos, e não estou a dizer isto porque é complexo para mim, estou a dizer que são, dentro da categoria de instrumentos financeiros, literalmente classificados como instrumentos financeiros complexos. Existem imensas estratégias, eu neste momento estou até a escrever um livro, que inclui também os derivados de instrumentos financeiros complexos, e acho que também poderás aprender bastante sobre os mesmos quando este livro sair em janeiro. Pronto, é claro que inclui todo o meu conhecimento, é por isso que isso também está incluído. Pronto, de qualquer modo, vamos já ao que interessa. Está aqui a Netflix, rato direito, nova ordem e está aqui 2 ações. Pronto, que neste caso serão os outros cerca de 150, que prefaz os $300 aproximadamente. Portanto, comprar e está feito. Primeira aquisição da Netflix, finalmente tenho a Netflix no meu portfólio, porque já lá vai algum tempo desde que eu vi a Netflix como uma possível boa escolha para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimentos, estou a partilhar contigo os meus estudos e eu realmente espero que tenham sido úteis. Se foram, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.